Shalom, meu nome é Juliano e estou aqui para compartilhar mais um pouco da Palavra do Eterno. Shalom, mais uma vez para você que está me assistindo, para todos aqueles que nos seguem nos Judeus Messiânicos Betim, também no site e no canal do YouTube. Eu vim hoje deixar um pequeno estudo sobre Yeshayahu, né, o Navi Yeshayahu, que é Isaías, né, o profeta Isaías, sobre o capítulo 58, que é um capítulo que eu gosto muito, é uma palavra que é muito saborosa até hoje no meu paladar, né? De toda a leitura, né, das Sagradas Escrituras, a gente sabe que a palavra de Deus é uma só, mas há certos trechos que mexem mais com a gente, não apenas algo peculiar da nossa personalidade, da nossa vida, mas também envolvendo nossos momentos, né? Algo que, como diz a palavra do Eterno, ela se renova a cada manhã. Deus traz novas revelações para nós, abre nossos olhos para novas coisas a cada dia que lemos os mesmos versículos das Sagradas Escrituras, porque o seu conhecimento é muito abrangente diante dos nossos olhos. Ok? Eu quero falar sobre esse capítulo porque ele fala do falso e do verdadeiro jejum. Às vezes você está com a Bíblia João Ferreira de Almeida, algumas Bíblias trazem o título, né? Você vai ver aí o falso e o verdadeiro jejum, né? O capítulo começa assim, os primeiros versículos: grite, não se contenha, levante a voz como um chofar, proclame, meu povo, quanto são rebeldes, e a casa de Jacó os seus pecados. Sim, eles me buscam dia após dia e afirmam que se deliciam em conhecer os meus caminhos, como se fosse um povo justo. E alegam que têm prazer na proximidade de Deus, perguntando: por que devemos jejuar se tu não vês? Por que nos humilhar se tu não sabes, não fazes caso? Amém? Eis aqui minha resposta quando jejum, fazem apenas o que agrada a vocês. Olha aqui do verso 1 ao verso 3, né? Então o Eterno dá uma ordem para o profeta, né, Yeshayahu, Isaías, e diz: grite, não se contenha. Então, um caso que era de interesse do Eterno sobre uma negligência dos sacerdotes, dos Kohanim, né, os homens que se diziam servir a Deus, e ele levanta profetas para exortar o seu povo. A gente vai ver lá em Hebreus capítulo 12, verso 7 em diante, falando sobre que devemos considerar as tribulações como repreensão de Hashem, do Eterno, né, do Pai, porque ele corrige todo aquele que toma por filho, né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, né? A palavra em grego é capacidade de serem feitos filhos de Deus. Então, aqueles que têm essa capacidade de serem filhos de Deus, são acolhidos como filhos do Pai, eles começam a receber a correção do Pai. Que pai que não corrige o filho a quem ame, né? Então as tribulações vêm como correção. Por aí eu já digo que é falso um evangelho que te oferece somente bênçãos, né? Quando você começa a caminhar com o Eterno. Então começa a vir certas situações que são a nível de aprimoramento de caráter. Quando você passa por uma tribulação, né, um momento difícil, mas se passa com a mente certa e você vence aquele momento, né, você adquire experiência e maturidade. Para quê? Só para você? Não. Você também ajudará pessoas a vencerem, né, as mesmas tribulações que você está passando, que o Eterno te permite passar, né? É por isso que dependemos uns dos outros, precisamos, né? O reino de Deus não é dicotômico, né? Um pouquinho ali, um pouquinho cá. Onde há dois servos, né, de diferentes lugares, o reino é o mesmo, então eles cooperam entre si.
Tem até um ditado que diz: onde há 3 judeus, há 4 opiniões, não é? Mas eles cooperam entre si, né? Dentro do judaísmo, né, que conhecemos, que estudamos ao longo do tempo, os judeus sempre se reconheceram, sempre se ajudaram mutuamente, né? Infelizmente, hoje, com as mentes ainda gregas, né, que vieram do cristianismo, suposto cristianismo, né, que é um fragmento aí da Igreja Católica, veio da Igreja Católica, forma a Igreja Evangélica hoje, conhece o judaísmo, começa a viver as coisas judaicas, estudar o judaísmo e se acham mais judeus do que o próprio judeu, não aceitam, né, o discipulado do judeu, não aceita a autoridade do judeu, se acha autossuficiente, quer levar o judaísmo. Isso tem trago muito mais divisão, né, as mesmas divisões que vieram do cristianismo, a mesma mente que estava no cristianismo vai para o judaísmo e causa mais divisão no judaísmo. Então temos vários judaísmos, cada um, né, pregando a sua verdade pessoal, e não é o nosso interesse. Não. Nosso interesse é buscar a vontade do Eterno, o interesse dele, né? Por isso é um trabalho muito criterioso, por isso que eu me afirmo no trabalho desses homens a qual me baseio hoje, né? Estamos na visão da restauração, começada aí com o Rabino Marcelo Miranda Guimarães, em Belo Horizonte, há cerca de 20 anos, aí ele vem fazendo esse trabalho, anunciando essas palavras, trazendo a nós essa compreensão de voltar à Igreja de Atos dos Apóstolos. E no meu coração caiu como uma luva, né, serviu muito bem, e dentro das Sagradas Escrituras, né, incontestável, né, o reino é um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Então não há Deus, a multiforma, né, da sabedoria das igrejas, que Deus fez isso, que é a vontade de Deus, é a permissão, né? Mas há um só Espírito, um só batismo, isso é incontestável. O povo de Deus é um só. Yeshua vai separar apenas joio e trigo, bode e ovelha, não há um terceiro termo. Seja onde você estiver, seja uma ovelha do Eterno, uma ovelha do Senhor. Ele é o bom pastor, ele vai reunir seu povo, as suas ovelhas ouvem a sua voz, né? Pela misericórdia do Senhor, ele resolveu estar me usando para falar a vocês algo que é do coração dele. Então é ele falando: se não for, não me ouçam. Se for da minha carne, não me ouçam. Saiba analisar quem você está ouvindo. Saiba analisar quem você está seguindo. Ok? Em Mateus 7,15, eu repito isso várias vezes, não me cansarei. Saiba quem é o falso, quem é o verdadeiro profeta. Ok? Mas Deus vai cobrar. Se o meu pastor estiver errado, Deus vai cobrar. Sim, e vai cobrar de você, que está seguindo ele também. Se ele estiver errado e você não está fazendo nada. E aqui, em Isaías 58, Deus levanta o profeta com a voz para anunciar o pecado do povo, para não ficar calado ainda, dá uma exortação: não te detenhas. Eles falam para não pregar. Se você ler Jeremias 23, Ezequiel 34, eles mandam o meu povo calar a voz do meu profeta. Então, se você tem no coração a verdade do Eterno, não se detenha, não se cale, fale, pregue e viva essa verdade. Leve essa verdade àquelas ovelhas que necessitam. Porque os escândalos são lícitos, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Ok? Amém. Não seja coparticipante disso. Então vamos estar falando aqui nesses 3 versículos, né, falando do povo. Ele se acha, né, que é um povo justo, que se deleita em buscar os meus caminhos, né, que como se tivesse prazer em se chegar a mim. Eles chegavam a Deus, jejuavam, né, a gente acha que o jejum é apenas a abstenção de comida, mas não é, né? E Deus, ele dá uma exortação: vocês estão jejuando para vocês, por causa da vontade de vocês, para fazer os desejos de vocês, né? Não buscam a minha vontade, não buscam conselho comigo. E olha só no que dá. Isso ele fala no finalzinho do verso 3. E no verso 4 ele fala assim: seus jejuns acabam em discussões e brigas, com surras e golpes violentos. Em um dia como hoje, jejuar como vocês não fará sua voz ser ouvida nas alturas? Não fará sua voz ouvida nas alturas. E o Eterno aqui ele afirma: jejuar dessa forma, não. Né? Às vezes a gente está conversando certo assunto, eu já achei que eu iria apanhar por certas pessoas que estavam em volta,
volta, que não aceita, não, você tem essa visão, não é assim, está errado, o véu se rasgou, né, estamos na graça, o Velho Testamento foi abolido, a aliança, as leis foram abolidas, e as leis que estavam no Velho Testamento foram transpostas para o Novo Testamento em outras leis. Bom, não vou me deter nisso, eu quero me apegar mais o que o capítulo aqui está dizendo, ok? Né? Em golpes violentos, né? Terminar o verso 4. Em um dia como hoje, jejuar como vocês não fará sua voz ser ouvida nas alturas. Repito. Em verso 5, esse tipo de jejum, esse o tipo de jejum que desejo. Um dia apenas para a pessoa se humilhar, ok? Por isso que já há muito tempo eu já não sou adepto de fazer campanhas. É um determinado tempo, depois a nossa campanha deve ser eterna, dia após dia, deve ser ciclos, né, cumpridos, né, começa, termina, já começa outro, deve ser assim, né, não é apenas um dia, uma semana, um mês, não há tempo, né, determinado para poder fazer um propósito diante de Deus, né, nossa vida deve ser um propósito diante de Deus, ok? Deus não deseja apenas um dia para a pessoa se humilhar, aí já tem a palavra base, né, de todo o significado da palavra jejuar, que é a humilhação, né? O verdadeiro jejum, ele está baseado no eu me humilhar para que o Senhor seja exaltado na minha vida, ok? Baruch Hashem. Deve a pessoa pendurar a cabeça como um junco e se esparramar sobre panos de saco e jogar cinza sobre si? É isso que vocês chamam de jejum e o dia para agradar a Adonai? Então, aqui ele já deixa. Fazer essas coisas apenas externas, né, para aparecer, não adianta. Né? Apenas chorar, pessoas mandando, chora aí. Né? O choro deve brotar dentro do coração das pessoas, não ser algo forçado. Ok? Né? A palavra, ela é viva, eficaz, ela atravessa medulas, atravessa juntas e medulas, e ela toca no mais íntimo, no mais profundo do âmago da alma. Isso é o poder da palavra de Deus. Isso produz arrependimento, isso produz o verdadeiro choro, o verdadeiro, né, se derramar diante de Deus. Não é porque a pessoa mandou, não é porque usou de certos mecanismos, né, psicológicos para causar um remorso. Isso não é arrependimento, né? Você está dentro da igreja, chora, se arrepende, tem uma sensação ali. Mas quando você sai, no outro dia você está a mesma pessoa, isso é remorso, isso não é arrependimento. Ok? O arrependimento, ele vem com esse poder da palavra de mudança da alma e do caráter da pessoa. Amém. Verso 6. Eis o tipo de jejum que desejo. Aqui o Eterno ele vai especificar os tipos de jejum. Então, o que nós devemos fazer como jejum, né? A conduta de vida. Não é apenas parar de comer, não é apenas fazer um tempo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, há algo mais profundo. Liberta os aprisionados injustamente. Desprenda as correias dos presos, deixe os oprimidos seguirem livres. Quebre todo julgo, partilhe sua comida com o faminto. Leve o pobre desabrigado para sua casa. Vista-o nu quando você o vive. Cumpra o seu dever com seus parentes. Então, olha, aqui já tem uma lista, já que nós devemos, né? Escreva no papel, cole atrás da sua porta, decore isso aqui, né? Essas coisas que são vontade do Eterno. Ele ordenou isso aqui. Não só apenas a Yeshayahu, mas Yeshayahu transpassou isso aqui para aqueles sacerdotes, para aqueles líderes, para que eles pudessem ouvir e entender o que o Eterno realmente quer. Amém? E não só eles, mas todo o povo, porque está escrito, está em nossas mãos, temos acesso a essa informação, que é a Kol Adonai, a voz do Eterno, a voz do Senhor, para nós nos dias de hoje. Ok? Então, sua luz se irradiará como a manhã, uma nova pele crescerá rapidamente sobre as suas feridas, ou em outras traduções, sua cura virá apressadamente. Ok?
sua retidão procederá, e a glória de Adonai o seguirá, né? A retidão, né? A justiça, talvez vai estar traduzido como justiça, tzedek, né? O procederá porque o Eterno é o tzadik, né? Yeshua é o tzadik, o justo, ele irá à tua frente, né? E a glória, kavod, irá à tua retaguarda, o piso, a densidade do Eterno. Tem como explicar, não saberia como explicar isso na sua totalidade, né? Mas é como, vou tentar explicar como se a água, ela tem o seu estado sólido, líquido e é gasoso, líquido e sólido. Vou pegar por essa ordem, né? Ela está gasosa, você não sente muito ela se intensifica um pouco, ela vira água, você toca, né? Maleável, né? E ela pode ser gelo. O gelo ele é duro, você não rompe, ele é firme, ele resiste. Então, como se fosse isso. Eu vejo como se fosse esse peso, né? Em intensificação da manifestação do Eterno. Ele se manifesta em níveis, né? Às vezes ele se manifesta em um nível mais, né? Como um gás ali, você sente um pouquinho. Como a água, você sente ele mais forte, como o sólido, né? E a presença dele mesmo, a voz do Eterno, os trovões, a nuvem que enchia o tabernáculo, né? O Mishkan. E ninguém podia entrar ali, porque estava denso, era algo denso, sentir palpável mesmo, né? A presença desses, né? Se manifestando. Mas mesmo assim não é a totalidade deles. Porque se o Eterno se manifesta na sua totalidade, homem nenhum ia resistir, ficar vivo diante da tua presença. Então por isso ele tem sua Shekhinah, né, sua manifestação, né, que nós temos aí o Ruach, né, o Espírito, né, do Eterno, Espírito. Depois tomou o nome como Espírito Santo, né, mas falava Ruach Adonai, depois Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, e os pais católicos transformou numa pessoa como Espírito Santo, né, Pneumata Gion. Né, mas é Espírito do Santo, é uma manifestação, como se fosse uma parte do Eterno. Ele soprou nas narinas de Adão, né, Rua significa sopro, vento, né, e é dessa forma que ele pode habitar dentro de nós, não na sua totalidade, senão, se nós não podemos nem ver, se não morreríamos, se ele morar dentro de nós na sua totalidade, também não ficaríamos vivos. Então, como se desse uma pequena porção, né, pequenas porções, por isso que Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz: não embriagueis com vinho, mas sejam cheios, né, enchei-vos do Espírito, né, dessa essência do Eterno. Dessa forma podemos ser filhos de Hashem, do Criador, do Todo-Poderoso. Podemos ser tzadik, né, tzadikim, justos, né, para o Eterno, né, kadoshim, santos, apenas dessa forma, ok? Liberte os aprisionados injustamente, desprende as correias dos perversos, deixe os oprimidos seguirem livres. Esse aqui eu estou relendo o verso 6. Quebre todo o jugo. Partilhe sua comida com famintos, leve o pobre desabrigado para sua casa, visto nu quando vi, cumpra o dever para os seus parentes. Vale a pena prestar atenção. Então, o verso 8 foi o que eu li, né, sobre a sua luz irradiando como amanhã, uma nova pele, né, a cura vindo, né, no seu interior. Deve ser curada a alma primeiro, depois a cura vai vir por fora, né? O mais importante é a cura da alma, tá? A gente vê que nem Shaul pôde curar Estevão. Ele pede Estevão: Estevão, bebe aí um pouco põe algumas gotas de vinho na água por causa desse probleminha que você tem. Então, poderia ter sido que poderia, mas a alma dele estava restaurada. A alma de Timóteo, né, estava restaurado. Estevão, ele foi morto ali no capítulo 7 de Atos. Timóteo, ele tinha um problema que Shaul, ele o aconselha a usar desse artefato aí, colocar um pouquinho de vinho na água, ok? Então, né, a tzedek, né, a retidão de precedendo à sua frente, a glória do Eterno te seguindo. Então você clamará, no verso 9, e Adonai responderá. Você clamará e dirá: estou aqui. Isso é maravilhoso para mim, né? Na mesma hora que você clamar, Deus te responder, Deus te ouvir,
né? Então, para que tanta campanha? Para que tanto esforço, esse sacrifício que eles mandam fazer? É toalha daqui, vassoura dali, é lenço, fronha, não sei o que lá. Olha, o Eterno está falando, aí a Gola Donai, né? Não é o Juliano, não é homem nenhum. O próprio Eterno falando através do profeta Isaías que se a tua vida estiver correta diante de Deus, na mesma hora que você clamar, Deus vai te ouvir, Ele vai atender o seu desejo conforme o teu propósito nele. Eu não vou falar que tudo que você deseja, você pedir ao Eterno, você vai conseguir, não. Davi, um homem segundo o coração de Deus, depois de um deslize lá, ele se arrependeu. O profeta falou que Deus perdoou Davi, mas mesmo assim, Davi, depois de 7 dias sem comer, sem beber, prostrado no chão, orando, se humilhando diante de Deus, Deus não ouviu a oração de Davi. Ok? O pedido de Davi. Com certeza, ele escutou e não atendeu o pedido de Davi. Então, não é tudo que é a nossa vontade, que a gente vai pedir e o Eterno vai nos dar. Ok? Devemos buscar a mente do Senhor, encher do Espírito dele, aí sim a gente vai ter condição de desejar aquilo que o Eterno deseja para nós. Então, dentro do propósito dele, o que pedimos, ele vai atender. Ok? Se você remover o jugo do seu meio, parar com as falsas acusações e a calúnia, jugo, né, fardo, por peso, tentar padronizar, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, tem que ser assim, né, a palavra correta é essa, isso é tentar padronizar. Baruch Hashem, que pelo menos pelos judeus não tem essa opressão, né, o judaísmo, né, e o judaísmo messiânico, né, é uma chamada para nós a entendermos a Sagrada Escritura, é um convite a um estudo mais aprofundado, não é imposição de dogmas, como a mente grega aí, ainda dentro do judaísmo está fazendo, ok? Então o judaísmo messiânico não visa te padronizar, né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é só assim. Somos chamados sim a uma santidade, a um estilo de vida, mas como em Atos 15, a visão dos apóstolos, que é válida para nós, é referência, né? O gentio não pode ser imposto, né? Não pode impor um cargo, um fardo sobre ele, né? Que nem nós mesmos estamos aguentando carregar. Temos que ser exemplos para ele, temos que mostrar como vida para eles o que é bom, mas não impor. Isso é errado. Impor circuncisão a gentio, isso é errado. Impor uma coisa que a pessoa vai fazer, se ela entender, é errado. Impor uma coisa sobre a pessoa que ela às vezes até entende, mas não quer fazer, é errado. Ok? Então, uma chamada para nós a entender a Devar Adonai, a palavra do Eterno, né? Os livros sagrados, ao qual nós temos em mãos, pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A sermos vasos escolhidos, aptos para a habitação do Urua, da essência de Deus, sermos capazes de ser filhos. Então, o Urua, o Espírito de Deus, a essência de Deus, vai nos guiar, né? Vamos acabar de ler aqui que vocês vão entender melhor, ok? Se você remover o jugo do seu meio, né? Não oprima o seu irmão, parar com as falsas acusações e com a calúnia, Lashon Hará, isso é terrível, terrível. Lashon Hará, falar mal dos outros, na igreja de tal, claro, não podemos deter a nossa voz, devemos expor aquilo que está em oculto, mas devemos primeiro ser exemplo, estar capacitados para isso, busque capacitação do Eterno para isso, ok? Então, há uma frase muito linda que diz: se você vê algo de errado e não está compromissado em ajudar, o erro está em você. Então você tem que mudar. Só pode criticar aquele que está disposto a ajudar. Se não estamos dispostos a estudar mais a palavra de Deus, a entender mais a palavra de Deus, nos santificar e orar por essas pessoas, mas a gente só sai atacando, fulano de tal está errado, pastor fulano de tal está errado, igreja fulano de tal, igreja tal está errada, e eu não estou me enquadrando dentro do chamado para ajudá-los, disposto a abrir meu coração, a abrir minha vida para essas pessoas, morrer por eles, já estou no erro, ok? Então, pare com a Lashon Hará, que é
a língua má, calúnia, falar mal dos outros. Se for falar mal, aquele que retém a sua língua preserva a sua alma das angústias, ok? O que preserva a sua língua mantém, o que retém, né, a sua língua mantém livre a sua alma das angústias. Então, pense bem antes de falar, né? Fala o que é bom, tá errado? Não, tá ok, eu reconheço. Mas que Deus abençoe, vamos orar por eles, pelo menos. Né? Vamos fazer algo diferente, não ficar apenas atacando pedra nessas pessoas. Ok? Vamos trabalhar com construção, não com destruição. Amém? Que nossas palavras sejam construtivas, não destrutivas. Muitas pessoas estão caindo na fé, saindo de igreja, se trancando dentro de casa por causa de muitas más intenções no nosso meio, ok? Por causa desse tipo de visão. Não as tenha. Amém? Verso 10. Oferecer comida ao faminto com generosidade e suprir as necessidades das pessoas com problemas. Então a sua luz vai raiar na escuridão, e a escuridão será como meio-dia. Amados, podia ter uma campanha, né, que falasse isso. Podia ter pastores realmente que pregam essa palavra. Não apenas o seu dízimo, sua oferta na igreja é importante, mas a sua obra dentro de casa, sua obra diante do necessitado é importante. Ajudar as pessoas que estão necessitadas. Então isso vale diante do eterno, também é obra de Deus para o eterno. E aqueles que querem juntar tesouros no céu, está aqui. Está aqui. Uma mitzvah do eterno, direta do eterno, para que você agrade o coração dele, não meu, nenhum de outro homem, mas sim do soberano, aquele que te criou, aquele que temos certeza, eu tenho certeza, que foi ele que nos salvou. Que ele entra com recurso nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, e nos tira dos piores lugares, dos piores sentimentos, das piores situações, quando não aguentamos mais lutar. Amém? Verso 11. O finalzinho do verso 10, né? Quando ele fala de ajudar essas pessoas com problemas. Então ele diz assim: então sua luz vai raiar na escuridão. A escuridão será como o meio-dia. Maravilhoso. Só nisso aqui eu quero ir num outro verso. Lá em Matitiahu, né? Livro de Mateus. Capítulo 6, verso 22. O olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, isso é, se for generoso, todo o seu corpo será repleto de luz. Mas se você tiver um olho mau, se for avarento, todo o seu corpo será repleto de escuridão. Aqui eu estou lendo a versão do Dr. David Ster. Amém? Vai estar um pouquinho diferente, porque ele pega direto aí do grego para traduzir para o inglês. Então há certas variações, ok? Das Bíblias, né, que nós temos hoje em dia. Então o verso continua, né? Todo o teu corpo será, pois se você tiver, perdão, me perdi aqui um pouco. De escuridão. Se a luz que tiver em você for escuridão, né? Quão terrível será essa escuridão? Na sua Bíblia deve estar trevas, né? Se a luz for trevas, quão densas são essas trevas? Aqui está um engano, ok? Se a tua luz for trevas, você acha que é luz, mas não é. Tão densas são essa escuridão, essas trevas, ok? Baruch Hashem. Então aqui está falando que a tua escuridão será como meio-dia, né? Naturalmente, não é algo que vai ser forçado, nem você vai achar, você está cumprindo algo do eterno. Ele fala que, né, o seu interior será daquela forma, ok? No verso 10, no finalzinho do verso 10 ele está falando, então a sua luz
vai raiar na escuridão, a escuridão será como meio-dia. Verso 11. Adonai sempre o guiará, ele satisfará suas necessidades no deserto e renovará a força dos seus membros, para que você seja como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E o verso 12. Para mim é uma chave muito importante para mim esse versículo, né? Vamos prestar atenção nele. Você reconstruirá as ruínas antigas, reerguerá as fundações do passado e será chamado o reparador dos muros rompidos e o restaurador das ruas em que se vive. Isso é maravilhoso, por causa, depois que eu conheci essa visão da restauração, né, restaurando as mentes, as almas, tentando voltar o mais próximo possível da igreja de Atos dos Apóstolos, como eles liam a Bíblia, como interpretavam as Sagradas Escrituras, né? Não tinha Novo Testamento na época, eles liam, era o Tanar em hebraico, não tinha Bíblia em português. Para que hebraico? Eu leio em português. Olha, se a Bíblia em português nos abençoa tanto, imagina ela no original. Imagina voltando lá em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos andavam pelas ruas, a sua sombra curava, até os pedaços de pano. Não porque a gente quer esses sinais, né, desejamos isso, né, nós cremos no milagre, mas não dependemos dele. Mas queremos o principal. São corações que servem verdadeiramente ao Eterno, que agrada o coração do Eterno. Ele não vê só por fora, nós enxergamos por fora, mas ele enxerga o interior, a alma, o mais profundo do ser das pessoas, coisa que não enxergamos. Então, quando a intenção é sincera, a pessoa ama o Eterno de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu ser realmente, então ele se agrada. É isso que é mais importante, não é por causa dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, ok? Então, essas pessoas que cumprem isso daqui, que entendem, são movidas pelo Rua, pelo Espírito, pela porção que o Eterno nos dá, como vasos santos, eles se tornam isso aqui, restauradores. Restauradores, porque os muros foram rompidos, coisas foram feitas ao longo do tempo, na Devar Adonai, dentro da compreensão, não na palavra de Deus, mas na compreensão da palavra de Deus, que distorceu. Nós vemos isso claro em Daniel 7:25, que as leis do Eterno seriam mudadas. Os tempos foram mudados, como está falando, a palavra mais próxima ali é calendário. Né, os calendários foram mudados, vivemos o calendário romano, e as leis foram mudadas. A lei já passou, né, mudou, trocou, e agora é outra coisa, totalmente diferente. Então, há restauradores. Baruch Hashem, né? Verso 13. Se você contiver o seu pé no Shabat, e não procurar os próprios interesses no meu santo dia, se você chamar o Shabat de delícia, o dia santo de Adonai, digno de honra, então o honrar, não cuidando dos afazeres comuns, nem procurando os seus interesses e falando a respeito deles, se você o fizer, terá prazer em Adonai, e eu o farei cavalgar nos altos da terra, e o alimentarei com a herança de Jacó, seu ancestral, pois a boca de Adonai falou. Amados, o Shabat traz isso. Não foi mudado para o domingo. Os primeiros que seguiam a doutrina dos apóstolos guardavam Shabat, porque teve que levantar concílios para anular Shabat, teve que fazer reuniões para proibir o Shabat, porque o Shabat era cumprido. A história conta isso. A teologia normativa de hoje, que quer apagar a história do povo de Israel, impondo os seus costumes. O domingo é costume de outra religião, não é do povo de Deus, não veio da Bíblia, veio de outro lugar. E depois do século IV, colocaram como se fosse dentro da Bíblia. E trabalharam muito para distorcer isso. Amém? O Shabat ainda continua sendo o dia do Senhor. O Eterno não errou ao dizer isso. Ele não errou em dizer que as suas solenidades são eternas para sempre. Como é que o pai ia falar uma coisa junto com o filho concordando? Isso aqui é eterno para todas as gerações. E depois ia mandar o filho anular, falar que aquilo está errado?
Deus não é homem para que minta. Isso eu nunca vou esquecer. Ok? Nem filho do homem para que se arrependa. Ok? Então, costumes pagãos foram colocados dentro como costumes bíblicos, mas não são. E essas pessoas daqui do verso 12, que cumprem o que está dizendo aqui em Isaías 58, eles restauram essas coisas, restauram os princípios que foram dados pela boca do Eterno. Como diz o final do verso 14 de Isaías 58, a boca de Adonai falou. Amém? Não é a boca do Juliano, não é a boca do profeta está falando, a boca do Todo-Poderoso assim pronunciou. Amém? Baruch. E só, vamos ver algo que eu tenho meditado muito. Ok, eu quero ler uma profecia. Se o profeta fala pela boca de Hashem, pela boca do Eterno. Amém? Eu quero mostrar isso que tem vindo ao meu coração. E quero perguntar, a todos que são pessoas. Eu sei que quem está me assistindo são pessoas capazes, pessoas que estudam, pessoas que pensam, pessoas inteligentes, com certeza, que analisam as Sagradas Escrituras, como todos nós, que amamos, buscamos isso. Amém? Amós, no profeta Amós, capítulo 3, verso 7, está escrito dessa forma, amados. Adonai Deus não faz nada sem revelar seu plano aos seus servos, os profetas. Amém? Adonai Deus não faz nada sem revelar seu plano aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. Agora me diz uma coisa. Se estava no plano de Deus anular a Torá, anular a lei, onde os profetas profetizaram sobre isso? Ou então, esse versículo não é compreendido dessa forma. Onde a profecia fala que Mashiach, o Filho de Deus, as profecias que falam sobre ele, sobre Cristo, diz que ele anularia o que o Pai falou e daria uma nova lei. Vamos meditar, amém, nisso. E quero, completando Yeshayahu 58, Isaías 58, podendo aqui fazer uma midrash com vocês, de Matitiar, Mateus 25, a partir do verso 31, eu quero ler essa passagem aqui. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham, benditos do meu Pai, recebo por herança o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram comida, tive sede e me deram algo para beber, fui estrangeiro e me trataram como alguém convidado, necessitei de roupas e vocês as providenciaram, estive doente e cuidaram de mim, estive preso e me visitaram. Então as pessoas que realizaram a vontade de Deus, amém? Então as pessoas que realizaram a vontade de Deus responderão: Senhor, quando vimos com fome o alimentamos, ou com sede lhe demos algo para beber. Quando vimos como estrangeiro e recebemos, ou necessitado de roupa lhe demos o que vestir? Quando vimos doente ou preso e fomos visitá-lo? O rei lhes responderá: eu lhes digo que todas as vezes que vocês fizeram essas coisas, algum desses meus irmãos menores, menos destacados, os fizeram a mim. O fizeram a mim. Então ele também dirá aos que estiverem à esquerda: façam-se de mim, malditos. Vão para o fogo preparado para o adversário e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram comida, tive sede e não me deram nada para beber, e fui estrangeiro e vocês não me receberam, necessitei de roupas e não me deram nenhuma, estive doente e preso e não me visitaram. Então eles
também responderão: Senhor, quando vimos com fome, sede, estrangeiro, necessidade de roupas, doente, preso, e não o ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, todas as vezes que se recusaram a fazê-lo, a essas pessoas menos destacadas também se recusaram a fazê-lo por mim. Eles irão para o castigo eterno, mas os que fizeram o que o Pai deseja irão para a vida eterna. Amém? Está vendo que o Eterno não quer, Yeshua, Jesus não quer pessoas religiosas trancadas dentro de templos, cumprindo apenas deveres religiosos. Yeshua quer pessoas que têm fome e sede pela palavra do Eterno, que têm desejo em estudar, que têm desejo em buscar e fazer a sua vontade, que isso é ser obediente ao Eterno, conhecer esse livro, conhecer as entrelinhas desse livro e do Espírito de Deus, sendo vasos de honra, cumprindo a vontade do Eterno, sendo santos, tzadikim, para o Senhor, cumprindo as mitzvot, que são valiosas para restaurar a alma. Amém? Isso não foi o Juliano que disse. Amém? A boca do Eterno falou, a boca do Senhor, daquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, o Todo-Poderoso. Amém? Então, meditem nessas palavras, busquem do Eterno a confirmação delas. E quero deixar aqui o meu shalom, paz, prosperidade, plenitude, quietude para todos vocês. Bishem Yeshua, no nome de Yeshua, Adonai, no nosso Senhor, Mashiach, no nosso Mashiach, Gualeno, nosso Redentor. Bishem Yeshua, que o Eterno vos abençoe grandemente. Amém. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים לה לה לה